porque após aliados do governo sinalizarem que Lula deve vetar o projeto de lei do marco temporal sobre as terras indígenas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso deve derrubar esse veto. Segundo Pacheco, o parlamento já validou a constitucionalidade do PL e que a casa estaria disposta a rever os pontos polêmicos da proposta, mas não abriria mão dela. A maioria do Congresso se posicionou de forma favorável ao marco temporal e o presidente Lula terá de escolher entre seus aliados e o centrão e também oposição. Vamos começar esse giro de análises com o José Maria Trindade. Zé, a temperatura está subindo aí em Brasília, né? Estávamos falando dos embates entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Se o presidente Lula vetar, o Executivo também entra nessa ciranda. E o que a gente pode esperar por parte do Congresso em um eventual veto do presidente Lula? Próximo passo seria a derrubada do veto, é isso? É isso. Eu acompanhei esse assunto de perto e posso te dizer que a definição do marco temporal é inevitável. Queira o governo ou não queira, o Congresso chamou a responsabilidade e aprovou uma lei e está disposto a ir até o fim. Veja bem, já estão tendo conversas ali da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com grupos do governo, já está tendo conversas ali de líderes do governo com líderes de oposição, e eu vou fazer o desenho aqui. Esse projeto de lei não é só sobre marco temporal, é muito amplo. Ele vai para a autorização para plantio em terras indígenas, isso é muito importante, e aí muita gente está preocupado com o aumento ali, a legalização dos arrozeiros em terras Yanomamis, lá nos Gorotires também tem muita plantação de arroz, e principalmente a autorização para o plantio de transgênicos. É importante falar disso porque esse debate de transgênicos no Congresso Nacional foi muito importante. Se pintou uma grande fera de que quem se alimentava de transgênico virava transgênico, né? Então, o animal alimentado de transgênico virava transgênico e quem se alimentasse do animal, então o mundo seria todo transgênico, né? Não é transgênero, né? Transgênico, mesmo nome. É bom deixar mais, claro, né? A autorização para mineração em terras indígenas e outros pontos muito polêmicos. Então, qual é a amarração? É de que se o governo vetar o projeto completo, o Congresso derruba o veto completo. Então, qual é a negociação? O governo deixa passar uma parte, que é isso aí do marco temporal, e aí os outros derrubam o veto e o Congresso não vai derrubar o veto do presidente. O presidente veta, que é a autorização para plantio e mineração, e aí passa batido no Congresso Nacional. Esse é o encaminhamento. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, você particularmente está surpreso com essa posição do presidente do Congresso Nacional e também do Senado, Rodrigo Pacheco, porque antes ele era muito criticado, né? Falavam que ele não se posicionava, estava em cima do muro, que esperavam um presidente do Congresso mais atuante. Enfim, você acha que esse tipo de posicionamento é mais um recado dos muros do Senado para dentro ou para fora mesmo? Agora que acho que a indicação para o STF já está definida, Rodrigo Pacheco está mais seguro do seu futuro, né? E está agindo conforme esperado. Eu não acredito que o Senado, o Congresso como um todo, vai deixar qualquer tipo de perturbação à atividade agropecuária no Brasil, que é o que está sustentando o PIB nacional. A gente precisa lembrar disso. A área mais atacada pelo governo federal é quem mais entrega resultado. Graças a ela, não estamos no vermelho. Então, a derrubada do veto, eu acho que é um fato dado, e essa briga será levada adiante até onde precisar ir, porque não faz absolutamente nenhum sentido algo com tanto impacto no Brasil como um todo, na economia brasileira, mas também numa questão social. A gente está vendo aí, vimos terras sendo invadidas, terras produtivas sendo invadidas no norte do Paraná
com a alegação de que agora o Supremo definiu que os índios têm direito às terras. Então, quer dizer, já virou uma grande confusão, isso precisa cessar. E o Congresso vai cumprir o seu papel, não tem a menor dúvida disso, e nesse aspecto vai trazer segurança e tranquilidade para o campo. Eu não vejo nenhum propósito nessas áreas gigantescas que querem separar para a população indígena, com base em elementos que são extremamente frágeis, de alegações que estavam aqui ou estavam acolá em determinado período de tempo e tal. Eu sou bastante favorável, entusiasta da solução dada nos Estados Unidos, por exemplo. Quer dizer, deram aos índios a possibilidade de empreender na área de cassinos. E você tem tribos indígenas que funcionam como empresas, são grupos bilionários que atuam, que dão emprego, que fazem tudo que qualquer empresa faz. Então, a gente vai ficar amarrado ao passado de uma forma tão inadequada. Por qual razão? Não há razão nenhuma. Então, parabéns ao Congresso. Siga firme, Rodrigo Pacheco. Dantas já está preparado para fazer um complemento. Vai você daí, Dantas. Olha só, Beraldo, inclusive, a gente nem precisa avançar por essa questão aí de cassino, por esse tipo de economia. Nós temos uma economia, um potencial de economia verde, né, com essa questão do crédito de carbono, de você usar essas grandes áreas, mantendo essas áreas de floresta em pé, e aí eu estou falando de áreas de floresta de verdade, e os índios podem muito bem se organizar para isso, né, e receber os dividendos desse tipo de operação. Inclusive hoje tem até uma matéria na Folha não, no G1, uma matéria sobre golpe que já está sendo feito, né? Porque você tem a empresa que valida, que faz aí a validação, a certificação dessas áreas, e aí ali numa área do Pará, grandes multinacionais estão utilizando para compensar suas emissões crédito de carbono de áreas públicas. O que não pode acontecer, a menos que haja... repassam o dinheiro para aquelas comunidades, né? Ficam com o dinheiro. E não repassam para as comunidades, não tem autorização para fazer, isso precisa ter um convênio com o Estado, com o município, justamente para que o ribeirinho, o indígena receba, e na verdade estão roubando, né, esse potencial dessa nova economia. Esse é um debate que precisa ficar cada vez mais intenso, inclusive lá no Congresso. Por quê? Porque essa denúncia surgiu através da Defensoria Pública do município. E é um negócio que tinha que estar sendo investigado pela Polícia Federal. Isso aí tem que virar crime federal. Imagina, a gente está falando de empresas, grandes grupos multinacionais, até time de futebol da Inglaterra, compensando emissão de carbono usando crédito de área pública no Brasil. É uma vergonha. É uma selva. Então, em vez das nossas autoridades estarem preocupadas, né, em trazer insegurança jurídica para áreas já implementadas, já consolidadas há mais de século, áreas produtivas que estão enriquecendo o Brasil, que estão garantindo, a prosperidade para as sociedades, estão garantindo alimento, segurança alimentar, deveriam estar preocupadas justamente em garantir uma regulação devida de uma economia, de uma fronteira econômica que nós deveríamos estar na liderança. Nós deveríamos estar liderando essa fronteira econômica da economia verde, do crédito carbono. Mas nós estamos sendo roubados, inclusive, mais uma vez. E aí eu não ouço Marina Silva, não ouço parlamentar, não ouço governador, não ouço ninguém vindo a público reclamar isso. Quer dizer, precisou a Defensoria Pública de um município lá do Pará para a gente tomar conhecimento de uma situação dessa. Isso é uma vergonha. As nossas autoridades estão omissas em relação a uma fronteira econômica que poderia estar, inclusive, agregando muito ao PIB e fazendo bonito para o Brasil lá fora. O Brasil não precisaria de intermediário, de ONGs, para intermediarem a venda de crédito de carbono, isso é fato, né, Dantas? A gente vai seguir nesse assunto, o Mota não falou ainda. Mota, queria a sua análise sobre esse posicionamento de Rodrigo Pacheco, dizendo que o Congresso deve derrubar esse provável veto do presidente Lula em relação ao marco temporal. Ele dobra a aposta, né, Mota? Eu acho que é a democracia acontecendo. Eu acho que a gente não deve olhar
sob o prisma do confronto. A gente deve olhar sobre o prisma do equilíbrio. O equilíbrio, para você atingir, quando você perde o equilíbrio, você vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá, até que você chega a um ponto de equilíbrio. Viva a democracia! Olha aí, mais uma vez, parabéns ao Congresso, parabéns ao senador Rodrigo Pacheco por buscar esse equilíbrio. Em relação à questão do veto, alguém tem alguma dúvida de que isso vai acontecer? Acho que não tem, né? Cabe ao Congresso derrubar esse veto. Eu acho que o Congresso já está preparado para isso. É muito interessante, porque essa notícia que a gente está comentando agora, porque a gente acabou de falar, logo acho que foi a primeira pauta, da quantidade de gente que quer proteger o trabalhador, né? E quanto mais gente protegendo o trabalhador, mais explorado o trabalhador é. Essa questão dos índios é a mesma coisa. É muita gente preocupada com os índios, é muita gente querendo defender os índios. Agora, a gente podia experimentar um remédio que já comprovadamente funciona em situações como essa, liberdade. Vamos deixar de tanta interferência assim, dar aos índios a liberdade de escolher o que eles querem fazer, né? Escolher a atividade que eles querem exercer. E para que isso aconteça, é fundamental essa questão do marco temporal. Tem muita gente que ainda não entendeu, é importante a gente só explicar de novo. Sem um marco temporal, qualquer propriedade no Brasil pode ser considerada terra de índio, propriedade dos índios. Na verdade, a propriedade passa a ser do governo federal, porque não existe uma data onde você verifique se aquela terra estava ou não ocupada por índios. Por isso, essa questão é muito importante.